noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, né? Cujo tema, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a noite de hoje, né? Mais uma noite de estudo. Pedir a Deus que nos ajude a compreender tudo que foi ensinado, que nos inspire, que me inspire a falar aquilo que realmente for útil para todos nós e que a gente possa se manter aqui atento nesse estudo, né? Queria pedir hoje especialmente pela Dona Vera, a Dona Vera baixinha, né? Aquela que usa uma muletinha, ela está com algumas complicações de saúde. Queria pedir pela Dona, deixa eu ver aqui o nome dela, Dona Luísa, que é a nora da filha da Dona Helena, que faleceu hoje, né? Que ela possa estar bem amparada pelos amigos espirituais e que o anjo guardião de todos os membros da família possa estar consolando cada um hoje, né? Nesse momento de perda, nesse momento de tristeza, mas que a gente sempre lembre que a nossa pátria realmente é lá no mundo espiritual, que nós aqui estamos apenas de passagem e que a morte é a única coisa que nós temos certeza, né? A morte do corpo físico. Queria pedir também pela Dona Marilda, que não está muito bem de saúde também, né? A última vez que ela esteve lá na instituição, ela estava bem quietinha e eu fiquei sabendo hoje que ela também não está muito bem de saúde. Pedi pela filha da Dona Helena, né? Dona Madalena, desculpa, que ela possa estar sendo amparada e tratada pelos bons amigos espirituais, para que possa ter, e a família possa também estar sendo amparada para cuidar bem. Oi, Patrícia, boa noite. Então, que a gente possa estar nessa vibração de boas energias para todos aqueles que estão complicados, que estão com suas doenças. Também tem a filhinha do Roger, lá da instituição também, que a filhinha dele está internada com pneumonia. Eu também queria que você colocasse na intenção que eu acabei que nem falei, porque foi muito atribulado. Um filho do meu primo lá na Bahia, na verdade, meu primo segundo, sábado vai fazer 7 dias que ele se matou, se enforcou. Uhum. Então precisa de muita prece. Sim, que os bons amigos espirituais também o recebam com muito amor e carinho, tratando suas feridas, tratando suas dores, tratando sua confusão mental nesse momento, né? Possa ser bem acolhido e que possa também, a espiritualidade possa consolar os familiares, porque uma perda de morte natural a gente até que às vezes compreende, mas um suicídio é difícil da gente conseguir compreender o que se passava, né, na cabeça da pessoa que cometeu. Às vezes a gente sofre tanto quanto por não compreender o sentido, né, a escolha, a opção que a pessoa tomou, decisão que ela tomou na vida. Mas que ela possa realmente estar sendo bem amparada, porque Deus é misericordioso e vai acolhê-lo com amor e com carinho e vai dar uma nova oportunidade para ele. Isso é o que nós acreditamos dentro da doutrina espírita e temos nessa certeza de que isso ocorre, que Deus nos permite regenerar e reparar os nossos equívocos. E por tudo isso, Senhor, agradecemos e pedimos a Tua luz nessa noite para o estudo, para a compreensão de tudo que foi discutido aqui. Que assim seja. O nome do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Capítulo 2. E nós vamos estudar aqui. Deixa eu abrir aqui. O primeiro item que vai falar sobre a vida futura. Então ele vai trazer a passagem do Evangelho que está em João, capítulo 18, versículos de 33 a 37, e que diz o seguinte: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus?
E respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de, haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nessa passagem aqui, Jesus já foi preso, né? Ele já está lá, Pilatos foi lá para fazer, né, interrogar Jesus, para saber por que ele era tão odiado pelos judeus, os fariseus, né? E o primeiro argumento que usaram foi esse: Tu és rei? Porque se Jesus se nomeasse rei, né, falasse que era rei, aí Pilatos ia ter a ferramenta que ele queria para poder matar Jesus. Mas Jesus já falou: olha, eu até sou rei, mas não sou daqui não. Meu mundo não é este. Né? Porque se meu mundo fosse esse, os meus súditos, né, ele coloca aqui os meus ministros, teriam trabalhado para não ser preso. Não permitiriam que eu fosse preso. Mas eu não sou daqui. Então, eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. É muito bacana essa parte, porque aqui Jesus teve que ter uma saída muito estratégica. Né? Aliás, todas as saídas de Jesus eram muito estratégicas. Ele conseguia dar uma resposta que deixavam aqueles questionadores que o instigavam ali meio desconcertados. Né? E neste momento aqui, Jesus também dá uma saída dessa. Né? Eu sou rei, mas não deste mundo. Então, se Jesus não é rei deste mundo, de que mundo Jesus é rei? Pergunta para vocês. Eu, na minha santa ignorância, acho que ele é rei celestial, rei do mundo espiritual. Sei lá. Isso aí. Ele é rei do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Né? Aqui no texto, a gente vamos ler o texto aqui, que vai falar sobre a vida futura. Né? É o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, é capítulo 2, item 2, a vida futura, que diz o seguinte: Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, ou seja, sem sentido. Então, olha só. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. É o que eu estava falando hoje de manhã. Todas as religiões, tirando as materialistas, acreditam que o que mantém um corpo vivo é o espírito. E que se esse espírito se desliga do corpo, o corpo morre. Logo, a nossa vida aqui na Terra é uma passagem. Né? Ela é uma passagem de curtíssima duração. Se a gente imaginar que nosso planeta já tem mais de 2 bilhões de anos, se a gente imaginar que o universo é
criado e recriado o tempo todo. Se a gente imaginar que Deus é eterno, ou seja, não teve início e também não tem fim, e se a gente acreditar que o Espírito tem a origem, que é quando Deus o cria, mas que ele também é infinito, ou seja, ele não tem fim, então 30 anos, 90 anos, 100 anos que a gente passa aqui na Terra é uma mixaria. Né? Perto da infinidade, isso aqui é uma mixaria. Logo, a gente tem que entender desta forma, neste pensamento, que a nossa passagem aqui na Terra é transitória. Ela não é... A gente não nasce, cresce e morre e acabou a vida. A gente passa pela Terra. Nas religiões que acreditam em céu e inferno, a gente nasce, cresce e morre e vai ou para o céu ou para o inferno. A Igreja Católica tinha ali o purgatório, né? Que era o momento ali para aquelas que nem estavam muito boas nem muito ruins. Né? Então passavam por ali para terminar a purificação ou para terminar de afundar. Mas, de qualquer forma, passou dali eternamente para o céu ou eternamente para o inferno. Dentro do Espiritismo, nós acreditamos que o Espírito também é eterno, só que a gente acredita que ele precisa evoluir. Que não existem as penas eternas e nem os gozos eternos. Existe o processo de aperfeiçoamento do espírito, e esse processo de aperfeiçoamento, ele é meio que infinito também. Claro que vai chegar um ponto que a gente estará lá nos mundos felizes, onde não haverá mais o mal dentro de nós. Mas mesmo assim, se Deus é eterno, o conhecimento de Deus deve ser infinito também. Então, quanto mais próximos de Deus, mais sábios a gente fica. Mais conhecimento a gente tem sobre as coisas que regem o universo e sobre o próprio Deus. Né? Então, quando ele fala aqui que Jesus está falando, né, que meu reino não é deste mundo, ele está falando justamente desse reino espiritual. Nós viemos para o mundo, nós vamos para os planetas, né, para aprender. Aprender com o quê? Aprender com os outros, aprender com os nossos próprios erros, aprender com as dificuldades, aprender com as abastanças, né? Porque riqueza também é uma forma de aprendizado. Inteligência também, inteligência demais, é uma forma de aprendizado. A gente tem que saber usar ela para as coisas boas. Né? Então, tudo na nossa vida, enquanto a gente está aqui, é aprendizado. Nossos momentos de alegria, nossos momentos de tristeza, nossos momentos de raiva, né? Nossos momentos de dúvidas. Todos eles, nós temos que tirar uma lição. Nossos momentos de dor, nós temos que achar uma forma de tirar uma lição de cada um desses momentos. Né? Porque é isso que faz a gente evoluir. E se a gente evolui, se a gente está constantemente aprendendo, quer dizer que quando a gente nasceu, ou seja, quando Deus criou o nosso espíritozinho ali, como diz no Espiritismo, simples e ignorante, né? Simples por quê? Porque nós acreditamos que nossa evolução do nosso espírito passou por todas as fases, né? Por todos os reinos da Terra, desde o mineral até chegarmos no nominal. E que em cada um desses reinos a gente vai aprendendo. A gente era simples e ignorante. Simples em sua simplicidade mesmo, da composição. Ignorante porque a gente não sabia de nada da vida. A gente estava ali para aprender. E nós vamos evoluindo até chegarmos próximos a Deus. Nisso consiste o conceito da evolução. Só que para isso acontecer, a gente precisa encarnar e reencarnar várias vezes. O processo de reencarne, ele tem 2 objetivos. Aliás, 3 objetivos muito claros. O primeiro deles é o aprendizado. Em tudo
eu tenho que aprender alguma coisa. Por isso Deus nos deu a inteligência. O segundo objetivo dele é a reparação, ou seja, a expiação. Porque para eu aprender, eu acabo cometendo um monte de delitos. Delitos referentes à lei divina, né? Então, os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida e são necessários. Mas toda vez que eles dominam alguma parte de nós, aí a gente perdeu o controle. Então entrou e se tornou uma espécie de vício. É onde eu tenho que tratar, é onde eu tenho que observar. Então a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias é: os sentimentos básicos da minha vida são normais, mas eles estão me dominando? Eu preciso ter um pouco de vaidade, eu preciso ter um pouco de medo, eu preciso sentir a indignação para poder tomar decisões na minha vida, mas eu não posso viver com medo, eu não posso devotar a minha vida à sexualidade nem à vaidade, e também não posso viver com raiva das pessoas. Né? Então eu tenho que ter tudo controlado, tudo moderado. E nesse processo, a gente está aprendendo. Por quê? Porque quando todo o conhecimento que a gente adquire, ele não está armazenado no nosso cérebro. Ele está armazenado no nosso espírito. E se está armazenado no nosso espírito, a gente pode levar ele para todas as encarnações que se passam. A gente já falou lá nos estudos algumas vezes das crianças que já nascem, por exemplo, tocando instrumentos. 2, 3 anos de idade já toca instrumento. 10 anos já é aquele melhor do que pessoas que passaram a vida inteira estudando determinado instrumento. Por quê? Porque já trouxeram a bagagem de outras vidas. Né? Já trouxeram essa bagagem de outras vidas. Então, todo o conhecimento está armazenado no cérebro, não, no espírito. O cérebro é o mecanismo de comunicação entre o que o espírito pensa e o que o corpo age, e como o corpo age. Né? São as duas coisas que são conectadas ali. Então, existe o espírito, o perispírito e o corpo, né? Que a gente já estudou sobre isso. O perispírito é uma espécie de corpo fluídico que protege o espírito do corpo e vice-versa. Ele filtra ali, né? Agora, todos os pensamentos, todo o conhecimento que é adquirido sai do cérebro e vai para o espírito. Todo conhecimento que é praticado, que é colocado em ação, sai do espírito e vai para o cérebro, para que o corpo possa responder. Né? Então a gente encarna para isso, para adquirir conhecimento e para colocar os conhecimentos que a gente tem em prática. Não só para nós, mas para ajudar toda uma humanidade a evoluir. Alguma pergunta até aqui? Então tá. Então ele continua aqui, ó. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Né? Então, tudo isso que a gente conversou é o que ele está dizendo. Né? Todo esse conhecimento de um mundo espiritual, ele tem que ser útil, então tá ligado a esse processo evolutivo, né? Então, por isso que ele colocou aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente sempre lembrar de que a nossa pátria não é deste mundo, que nós vamos voltar para a pátria espiritual, que lá é a nossa verdadeira pátria. Aqui nós estamos somente em trânsito, estamos aprendendo, é como se fosse uma escola. Podemos ou não passar, se não passar a gente reprova, faz de novo, até um dia passar. Né? No item 3, ele vai continuar aqui dizendo: os judeus tinham ideia muito imprecisa sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, ou seja, eles achavam que os anjos eram uma coisa,
Os homens eram outra coisa, né? Mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica, que é o espírito que, no seu processo de evolução, chega aos mundos angélicos, ou seja, os mundos felizes, que são aqueles que estão mais próximos de Deus. Porque o espírito já evoluiu tanto que ele, dentro do nosso conceito, da nossa hierarquia, né? Eles vão se tornar os anjos, ou os arcanjos, né? Que estão acima dos anjos. Né? Mas isso é um processo, faz parte do processo de evolução. Então tá. Aí ele continua aqui. Segundo pensavam, né, os judeus pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. Então eles acreditavam que... Lembra que eu falei para vocês já várias vezes sobre o tal do Deus Temor do Antigo Testamento? O Senhor dos Exércitos, né? O que ele está dizendo aqui é isso. Lá no Antigo Testamento, a gente lê muito sobre o Senhor dos Exércitos, sobre temer a Deus, né? Porque eles acreditavam que a recompensa do meu amor a Deus era o poder que ele me dava. Então, toda vez que eu desobedecia a Deus, Deus me punia. Minha nação se afundava. Toda vez que a minha nação se dedicava a Deus, Deus me compensava com a vitória sobre os inimigos, né? Então, era essa a interpretação. Eles não tinham essa ideia de que o espírito evolui, né? Eles acreditavam que tinha um Deus que me protegia ou me punia, que ele era a meu favor contra os meus inimigos, né? Porque se eu acreditava em Deus, Deus me protegia, ele tinha que punir os outros. Eu tinha que derrotar os outros, né? Uma ideia muito equivocada quando a gente consegue compreender o amor e a justiça divina. Ele coloca aqui ainda: as calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência, que é o que eu estava falando, né? Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Então, por que foi criada essa ideia de ter medo de Deus, de um Deus Senhor dos Exércitos, de um Deus que me protegia e castigava o meu inimigo, ou que me castigava fazendo perder as guerras porque eu não tinha sido obediente? Lembram lá da história de Moisés, que tirou os escravos do Egito, e os escravos não tinham noção nenhuma sobre esse Deus, mas eles acreditavam no Deus de Jacó, né, lá dos antepassados dele, que era o Deus de Noé. Mas eles não tinham ideia do que era esse Deus, porque esse Deus, para eles, na época, não ajudava em nada eles. Eles eram escravos, apanhavam todo dia, se alimentavam mal, quando adoeciam eram castigados, muitas vezes eram mortos. Mas alguns ali persistiam naquela fé dos seus antepassados. O que aconteceu é que Moisés também era um deles. Mas do Moisés teve uma educação diferenciada, porque a mãe dele proviu isso para ele quando o faraó mandou matar os primogênitos. Essa história eu já contei um monte de vezes, então não vou me alongar nela não. Então, Moisés, o papel de Moisés era educar aquele povo ignorante, aquele monte de escravos. E ele conseguiu, né? Tanto que quando chegou ali o tempo de Jesus, ele já tinha uma outra visão sobre o Deus. Mesmo com todo preconceito, com toda dificuldade, mesmo com aquele ensinamento rígido de um Deus que pune,
ele já tinha uma noção melhor. Então Jesus veio agora para ensinar, para reensinar aquilo que eles já aprenderam. Então, olha, gente, Deus não pune. Deus criou uma lei chamada de causa e efeito. E tudo de ruim que acontece é consequência de alguma coisa que a gente não fez muito bem, nesta vida ou em outra vida, né? Então a gente tem que... Essa foi a primeira coisa que Jesus ensinou. A segunda coisa que Jesus ensinou é que Deus é amor, que Deus é infinitamente justo e bom, que Deus é misericordioso. Tanto é que Jesus o permitiu chamar de Pai. Né? O meu Pai. Jesus sempre falava, estou cuidando dos assuntos do meu Pai. Eu vim para ensinar o que o meu Pai me ensinou. Né? Eu vim colocar em prática a lei que meu Pai deu a Moisés. Então, quando Jesus vem, ele já vem para transformar aquele entendimento do Deus que castiga, mas agora para um Deus que ama. Ama incondicionalmente, independente se eu sou bom ou se sou mal. Eu até brinquei com o pessoal hoje de manhã, fiz uma colocação assim. Perguntei, gente, vocês acham mesmo que existe um céu e inferno onde Deus, infinitamente justo e bom, infinitamente misericordioso, vai ter preferência a um filho que passou uma vida inteira no erro, né, vamos usar os termos populares, na perdição, e nunca mais, né, ele vai morrer, vai para o inferno eterno, e nunca mais Deus vai dar oportunidade para ele, dizendo, não, esse está condenado, esse não tem mais oportunidade? Aí a pessoa falou, é isso que eu sei, é isso que eu acredito. Aí eu usei um outro exemplo. Falei, imaginem um pai que tem 3 filhos. Uma mãe que tem 3 filhos. A mãe se preocupa com os 3 filhos. Ela vai educar os 3 filhos da mesma forma. Vai dar as mesmas oportunidades para os 3 filhos. Só que chega um tempo na vida que cada um desses filhos começa a manifestar o que realmente é. Uns vão ser mais difíceis, outros vão ser mais dóceis. Aí o que vai acontecer? Os filhos mais difíceis vão acabar tendo mais a atenção desses pais. E pode acontecer que aqueles filhos mais dóceis vão dizer, mas meu pai ama mais fulano, que dá mais trabalho para ele do que me ama. E não é bem assim. Né? Todos nós aqui temos filhos, tivemos filhos, quem não teve filho tem sobrinhos, sabe como é que é a criação dos filhos. Então, o que acontece? Não é que o pai ama mais aquele filho que dá mais trabalho, ou ama menos aquele filho que é mais dócil, que é mais amoroso. É porque aquele que dá mais trabalho requer mais atenção. Porque é ali que vai tentar trazer ele de volta, botar ele no eixo. Mas cada um faz a sua escolha. E se cada um faz a sua escolha, cada espírito vai seguir o seu caminho de uma forma diferente. Mas o pai ou a mãe vai amar do mesmo jeito. O filho se rebelou, foi para um caminho muito ruim e foi preso. Aquele pai vai amar do mesmo jeito. Ele vai lá, mesmo que ele fale assim, não vou visitar, mas a cabeça dele vai estar lá. Poxa, meu filho está lá naquela situação. Não vou, mas está naquela situação. Uma hora vai pesar a consciência e ele vai lá visitar. Ele vai visitar, porque ele ama do mesmo jeito. E se nós, que somos imperfeitos, né, temos essa capacidade de proteger esses nossos filhos, mesmo aqueles que são mais ruins, imagina Deus, que é perfeito, que é o Criador de tudo, que nos criou. Como é que ele poderia pegar um filho dele e condenar eternamente para o inferno, e o outro que só porque ele foi um pouco melhor vai mandar para o céu eternamente para não fazer nada, para o ócio? Não vai fazer isso. A ferramenta do nosso desenvolvimento é o trabalho, é o aprendizado. Então a gente está sempre aprendendo. E essa foi uma das coisas que me trouxe, que me tornou, né, um espírita convicto. Porque eu já fui evangélico, já fui católico. Mas quando eu aprendi essas coisas no espiritismo, nossa, fez todo sentido para mim. Porque eu ficava muito me questionando o que Jesus queria dizer quando ele dizia
que não ia perder nenhuma ovelha. Que não ia perder nenhuma ovelha. Se ele não ia perder nenhuma ovelha, então por que ele ia condenar o joio ao fogo do inferno? Não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, isso fez muita lógica para mim. Que as leis de Deus são perfeitas, que Deus ama todos os seus filhos de forma igual, que Deus dá a mesma oportunidade para todos, que nós temos a obrigação de receber as oportunidades e transformá-las em evolução. Esse é o nosso papel, né? Deus vai dar as ferramentas e nós vamos fazer a nossa obra, porque nós somos responsáveis por escrever o nosso livro da nossa vida, né? Tem uma história, eu já contei, mas eu vou contar de novo porque eu acho que ela encaixa bem aqui. A gente sabe que Deus dá tudo. Então, 2 amigos compraram 2 terrenos, um vizinho do outro. No meio do mato lá, cada um comprou o seu terreno. Um foi lá e fez uma casinha de tapera, só ia lá de vez em quando, né? Só queria usufruir do que a terra dava. O outro pegou e construiu uma boa casa, tirou um bocado do mato, plantou grama, plantou um monte de plantas frutíferas, conservou uma parte ali, né, como reserva natural, mas assim mesmo mantendo o lugar limpo, mantendo o lugar organizado. E aí os dois se encontraram um dia e esse vizinho do terreno que ficou mais largado chegou na casa do outro e falou: rapaz, Deus é muito bom com você, né? Que lindo que ficou seu terreno. Tá tudo muito lindo, a sua casa é muito bonita, seu quintal é muito bonito, até a floresta, até a mata natural você cuidou, o rio no seu lado é mais limpinho. Deus é muito bom com você, né? Aí ele falou: é verdade, Deus é bom comigo. Deus me deu o sol, me deu as sementes, me deu a força para trabalhar, me deu o trabalho para eu poder comprar as coisas, para plantar, para adubar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Enquanto esse terreno aqui estava só cuidado por Deus, era igual ao seu, só mato, né? Então, o que ele quis dizer com essa história? Que Deus dá tudo para a gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a gente não pode ficar esperando só de Deus, né? Porque senão é muito fácil. Se Deus desse tudo na mão da gente, qual o nosso esforço? Onde estaria o nosso mérito, né? Onde estaria a nossa recompensa pelo nosso trabalho? Não teria, né? É igual o menino que ganha tudo. Nada tá bom, porque ele ganhou tudo, não se esforçou para ter nada. Agora, aquele que trabalha, aquele que desenvolve, que consegue, que conquista, aí tem um outro significado, né? Porque eu trabalhei, eu conquistei isso, né? E isso é muito bacana. Então ele começa aqui, ele vai terminar aqui o texto dizendo assim: Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Então, o que Jesus deixou lá naquela época foi o ensinamento do básico, né? Olha, gente, existe uma vida futura. Nós vamos morrer e lá no mundo celestial eu estarei esperando vocês. E hoje Ei, nós... Santiago, Oi, diga, música. não é nem fazer, não é nem te perguntar, é tipo fazer uma pequena colocação Diga. sobre, você falou aí do seu pai católico, da sua mãe evangélica. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica, só que Aham. ela é tão convicta na crença dela que ela, tipo, ela crê que quando morrer
vai ficar dormindo até Jesus voltar. Aí eu falei, mas como é que você pensa nas pessoas que, por exemplo, que errou, que pecou muito, que fez muita coisa errada, e aí ele vai ficar, quando Jesus voltar no seu entendimento, ele vai julgar, vai separar, vai mandar um para o fogo eterno e o outro. Ela acredita nisso. Nossa, eu fico, gente, como pode? Aí eu falei, como é que ele vai, tipo, se a pessoa errou na hora, ela disse, na hora da morte, ela arrependeu verdadeiramente e ele perdoa e ele está salvo. E o Não que não se cabe na minha arrependeu? cabeça, porque como assim? Esse ainda a gente já até entende. E o que não se arrependeu? Não vai ter mais uma oportunidade de tentar mudar? Pois é, o que não se arrependeu, eu fico pensando, ele não se arrependeu e não tem oportunidade. E o que arrependeu, tipo, perdoou todos os pecados, do nada, só porque ele arrependeu. Então, todo mundo que fizer bem errado e se arrepender vai ser perdoado. Não precisa prestar conta daquilo ali. Pois é. Mas quantos conseguem um arrependimento profundo nesse ponto da transformação íntima? Em tão pouco tempo. Se ela for, Eu, né? Pode falar. eu não sei. No meu entendimento, eu acho que para a pessoa errar muito e arrepender totalmente, verdadeiramente, do fundo do coração, arrepender de tudo, assim, do nada, eu acho bem difícil. A gente não pode dizer que é impossível, porque nós não É, conhecemos os limites da mente humana. Mas não. se a gente for ponderar bem, né, são tantos erros que arrepender de todos eles de uma forma profunda para se tornar um anjo da noite para o dia é algo que a gente não consegue conceber ainda no nosso pensamento, Não, né? não. Mas é uma crença, né? Isso é É. uma crença. Os católicos também acreditam dessa forma. Esse dia na missa lá, o padre estava falando, do povo fica procurando outras crenças. Aí ele falou, como é que ele falou, meu Deus do céu? Que fora da Igreja Católica não há salvação, eu quase caí dura. Uma coisa eu vou dizer para vocês, isso é muito, muito uma ideia que eu tive muito pessoal. Uma vez que a gente tem novos conceitos, é difícil absorver conceitos anteriores. Porque uma coisa é eu nunca ter ouvido falar. Outra coisa é eu saber e não querer aceitar. E outra coisa é eu aceitar e querer voltar atrás. Não cabe mais. Não cabe mais. E como você mesmo diz, depois que a gente sabe, não tem como você viver fingindo que não, Que que não não, que não sabe. sabe. Exato. Entendeu? Aí o que acontece? Aquelas pessoas que vão no espiritismo, usufruem dos tratamentos espirituais, descobrem coisas novas do espiritismo, mas permanecem nas suas igrejas, elas não conseguem ver as coisas do mesmo jeito. É o que acontece comigo. Eu vou porque eu gosto. Entendeu? Eu ainda não saí da Igreja Católica, eu continuo indo. Mas eu fico analisando muito agora, com outro olhar, o que o padre, a homilia, o que o padre fala, entendeu? E eu Sim, começo a discordar de algumas coisas. Eu não sei até que ponto isso é bom. tá bom. Obrigado, Museu. Então, eu já passei por alguns segmentos, assim, não, mas na católica eu já fui de criança, meus pais não eram de igreja, Uhum. eu é que era, igual a menina falou hoje aí, então eu era. Mas aí muito teve uns tempos que eu fui aquele, até frequentador, até, mas aí eu passei por outras situações, aí quando eu comecei a participar desse segmento, eu entrei nesse segmento lá em 2007, quando eu conheci a irmã Rosa da Vida, que é aquele Seu time. perdão, Santo Daime, e de lá eu tive uma experiência incrível. Aí eu comecei a simpatizar o espiritismo. Então de lá para cá eu venho vendo, eu estava frequentando lá na Asa Norte, como eu falei para vocês, depois eu encontrei esse centro aí, ficou mais próximo de casa. E a cada dia eu fico
também, além de participar das palestras, aprendo muito com vocês. Eu também gosto muito de ler, pesquisar lá na internet aquelas palestras, porque tem hora que eles falam cada coisa que não tem nada a ver com Que não encaixa, né? que não encaixa com a vida, né? Quer dizer, é igual tem alguns pastores que falam, o cara foi isso, foi aquilo, isso fez não sei o que e tal, não sei o que, e diz que vai para o céu. Não é assim. Todo mundo sabe que não é isso, né? A gente, por mais que a pessoa tenha uma carga torta na vida, tem aquela vida torta toda desacertada, aos poucos você vai pagando os boletos, porque os boletos vêm vindo aos poucos. Né? A gente começa a pagar muitos por aqui, né? Verdade. Até dar uma limpada, mas mesmo assim, com os ensinamentos, que a gente, quando chega lá do outro lado, ainda vai ter muita coisa para poder acertar, né? Não é que nós estamos em patamares diferentes. Nós temos compreensões diferentes. Vamos deixar assim, para não dar a impressão. Foi o erro de fala minha. Não. É só para. Eu falei mal. Não, tranquilo. É só para não deixar a impressão de que a gente está se achando que está melhor do que os outros. Não, não estamos. Aliás, é isso mesmo. Né? Porque o que acontece? Uma coisa é ter um conhecimento diferenciado. Outra coisa é ter uma conduta, ou seja, uma ação, né, uma vida, uma conduta de vida diferenciada. Conheço muitos evangélicos, minha mãe é um exemplo disso, de pessoas que têm uma conduta muito diferente. Que não crê no que nós cremos, no Espiritismo, mas ela age. E muitas vezes, nas conversas que nós temos, para espírita falta pouca coisa. Né? Basta só acreditar na reencarnação, que não, mas o restante, em termos de tomar as próprias decisões, de fazer as próprias escolhas, de chegar a Deus através das próprias escolhas, de entender que não é Jesus que salva, mas Ele é o caminho que tem que ser seguido para que nós salvemos, porque quem faz a salvação somos nós mesmos. Minha mãe já tem tudo isso muito nítido na cabeça dela, muito claro. Né? Tem uma coisa muito boa nesse segmento nosso também. Né? Eu não tiro por mim, eu vejo que eu observo é por todos. Aquelas que seguem com respeito, né? Uhum. Porque tem pessoas que vai mais para não sei nem como é que fala, mas aquela pessoa que segue, que está buscando melhorar, ser um ser humano melhor, é o respeito que tem pelas outras religiões. Né? E eles lá do outro lado, eles não respeitam, né? Às vezes não. O católico, ele critica o evangélico, critica o espiritismo, o evangélico critica o católico, critica o espiritismo, e a gente não, a gente respeita tudo. Né? A gente tenta, né? Porque se a gente olhar bem no fundo, às vezes a gente também faz certas críticas, né? E isso como eu fiz agora, né? A gente faz isso inconscientemente, não por maldade, não para pejorar, mas a gente acaba pegando o que nós sabemos, né, o que nós aprendemos, e comparando. É natural a gente fazer a comparação. Porque eu entendo dessa forma, o outro entende de outra. Então, de alguma forma, eu acho que o meu entendimento é mais correto. Mas, na verdade, o Jesus é o mesmo. A prática é que vai diferenciar do verdadeiro cristão daquele falso cristão. Não tem aquela frase que Jesus falou? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não é só eu saber, é como eu pratico, é como eu coloco em prática. Santiago. Diga, Múzia. Sobre essa amiga minha evangélica, eu vou fazer mais só uma pequena observação. Sim. A minha amizade com ela é grande, porque é diferente a religião dela, é óbvio que a gente sabe que isso não tem nada a ver, mas ela pensa assim e ela crê assim, mas ela age de uma forma tão linda, porque ela ajuda assim no que ela pode e até no que ela não pode, ela ajuda o próximo. Aí. Então, para mim, isso daí é simplesmente maravilhoso. Eu digo para ela, você está superior a mim muito, e ela nem gosta, porque eu acho que ela é muito caridosa. Então, para mim, igual eu falo para ela, que eu participo dessa instituição, né? Uhum. Eu falei para ela, porque lá, Mira, eles pregam
E eu creio que é fora da caridade na salvação. E eu creio piamente nisso. Aí ela falou assim: não, a caridade realmente salva. Eu falei: pois é, porque não adianta você, tipo, só falar e ficar na teoria. Porque ela pratica, eu vejo que ela pratica, entendeu? Exatamente. Olha que bonito, né? É essa visão que nós temos que ter. Não entrar em embate com eles, mas essa é a visão que nós temos que ter. Olhar para a ação do outro, né? E valorizar aquilo de bom que ele faz e aquilo que ele não faz de tão bom em função do que ele acredita, a gente simplesmente se resigna e guarda para nós. A gente não precisa entrar em embate, né? Não precisa entrar em discussão. Mas o que é bom, a gente tem que olhar e valorizar. E isso é muito legal. Tem uma história. A Desculpa. caridade é muito prazerosa. Sim. Enquanto você faz, você sente as energias positivas, você começa a sentir algo estranho de coisas boas aparece para você. Exatamente. É inexplicável. Por isso que a pessoa começa a praticar essa caridade. Nem todas têm, né? Mas tem uns que vai a caridade para aparecer, outros, mas a caridade mesmo é aquela que o retorno vem sem você esperar. Exatamente. Tem uma história que eu acho que ela encaixa bem nessas questões sobre religião. Jesus tem uma parábola que acho que eu já contei, eu acho que você já conhece. Um pai tinha 2 filhos. E esse pai chama os 2 filhos para irem para a lavoura com ele. Um diz: "Não, pai, eu vou contigo". E não vai. O outro fala: "Não, pai, eu não vou não quero mexer com isso não". E aí ele sai, mas a consciência pesa, ele volta e vai ajudar o pai. Aí Jesus pergunta: quem fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que não disse que não ia e foi? Até hoje eu já vi essa parábola, mas eu confesso para você que eu acho que é o que disse que não ia e foi, mas eu ainda fico meio confusa. Eu também acho que disse que não ia e foi. Exatamente, é isso mesmo. Não sei qual o grau de confusão, Musa, que você tem em relação a essa parábola, mas vou tentar te explicar o que eu entendo dela. Nós somos filhos rebeldes. Nós somos. Nós vamos na igreja, nós falamos de Jesus, nós oramos, nós louvamos, nós agradecemos, nós pedimos. E aí nós saímos da igreja. Aí do lado de fora eu tenho dívidas, eu tenho devedores, eu tenho aquela pessoa que eu não gosto, eu tenho aquelas pessoas que eu não amo. E aí cabe a mim. Se lá dentro eu sou amável e tudo, eu estou dizendo: Senhor, eu vou. Quando eu estou lá fora, eu acabo não indo. Porque eu não estou fazendo nada do que eu aprendi, do que eu estou falando que faço lá dentro. Agora eu vou na igreja, faço tudo isso e vou lá para fora. Às vezes eu estou lá dentro, estou até meio desconectado do que o padre está falando, do que o pastor está falando, do que o pregador está falando, né, do que a prece está sendo dita. Estou meio desconectado daquilo. Porque eu estou pensando nos problemas, estou pensando nas questões, estou pensando. Mas eu vou lá fora, vejo uma pessoa com o sofrimento ali, com a dificuldade, e tiro do meu para ele. Então quem fez a vontade de Deus? Aquele que estava desligado da igreja e foi lá fora e fez o que Deus disse para fazer? Ou aquele que está super conectado lá dentro da igreja, mas sai lá fora e não consegue colocar em prática? Eu acredito que seja aquele que fez o que Deus ensinou a fazer. O ateu que diz que não acredita em Deus, mas que faz a caridade, que ajuda as pessoas, que doa dinheiro para as instituições, que compra uma marmita para dar para uma pessoa na rua, mas ele não acredita em Deus. Mas ele é caridoso. Então ele está mais próximo de Deus do que às vezes eu, que estou dirigindo, quando vem alguém me pedir, né, eu fecho a janela do carro, né? É tudo uma questão de como eu vou agir. Isso é o que Deus olha, são as minhas ações. Ele não olha a minha crença, ele olha a minha fé e as minhas ações. Principalmente as minhas ações, mais do que a minha fé.
Porque são as minhas ações que revelam quem eu realmente sou. Entendeu? Não sei se piorou. Entendi. Não, entendi. Realmente, eu creio que é assim, porque realmente o que mostra o que a gente é são as nossas atitudes, as nossas ações. E não o que a gente fala, assim o que a gente faz. Exatamente. O que a gente fala são palavras lançadas. Saiu da boca. Agora, o que o coração está... Por isso que Jesus fala. O que mancha o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que fala é o que o coração está cheio. Né? Então, o que fala, a gente fala daquilo que o coração está cheio. Eu verbalizo aquilo do que o meu coração está cheio. Então, o espírito está cheio de maledicência, o espírito está cheio de rancor, está cheio de ódio, né? Está cheio de ingratidão. É isso que eu vou verbalizar, é isso que eu vou colocar nas minhas ações. Por isso que a gente coloca que o conhecimento está no espírito. Então, isso é do espírito, não é do corpo físico. Né? O corpo físico é só uma máquina, é um carro. Agora, como aquele carro vai ser dirigido vai depender do motorista, que é o espírito. Então, você vai dirigir aquele carro com tranquilidade, fazendo ele ter um carro mais econômico, você vai fazer um bom uso dele, ou você vai pegar o carro e vai transformar ele numa Fórmula 1 sem respeitar as leis de trânsito, sem respeitar os outros motoristas, os pedestres, vai sair atropelando todo mundo, vai usar o carro para fazer um assalto. O carro é o mesmo. Vai depender do espírito que está conduzindo o carro. Assim como o corpo é o mesmo. É um corpo físico. Vai depender do espírito que está conduzindo o corpo para poder, né, fazer aquele corpo ter boas ações. Certo? Certo. Então, fechando aqui o texto para a gente encerrar o estudo de hoje, que já passou 1h05. Então, aqui ele termina o texto seguinte. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Jesus, quando os homens se mostram maduros o suficiente para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais o simples artigo de fé, ou seja, não preciso só mais acreditar em céu e inferno. É uma realidade material, provada pelos fatos, que é as nossas discussões aqui, né? Que é as inconsistências que a música percebe quando está ouvindo o padre falar, quando está percebendo o pastor falar, né? Então, é uma realidade material provada pelos fatos, que é essa razão que nos traz esse entendimento, né? Porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar podem fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê em uma descrição detalhada. Então, ou seja, quando a gente vai ler um romance, aí o romancista normalmente ele é muito detalhista dos ambientes. Para quê? Para a gente criar na nossa mente o espaço, como aquilo está acontecendo, quais são as circunstâncias, para a gente perceber ali, né? Às vezes a gente está lendo um livro tão envolvido e o autor é tão detalhista que às vezes a gente consegue, parece que a gente sente os cheiros que são relatados, parece que a gente sente o calor ou o frio que é relatado, porque ele entra ali num detalhamento. Assim é a ideia do mundo espiritual. Quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso, e isso parece se tornar uma coisa tão natural para nós, né? Dentro do que a gente vai estudando, que a razão nos leva a crer que aquilo realmente é real. Né? Aí ele termina aqui. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Tudo isso que a gente comenta, que a gente fala, que o Espiritismo traz, é algo que está ligado à nossa razão.
né? Para nós, para mim, o Santiago, a razão me diz que um Deus justo não vai condenar ninguém eternamente. Só que aí, se a gente fala isso para quem acredita na crença do céu e inferno, vai falar assim, mas aí seria muito fácil, né? Eu não faço as coisas boas agora, na próxima vida eu tenho a oportunidade de fazer de novo, então eu posso esbanjar nessa vida. Só que aí a gente vai lembrar, não é bem assim. Quanto mais eu demoro para aceitar o que Deus quer que eu aprenda, mais eu vou sofrer. Então, se eu quero diminuir o meu sofrimento, eu tenho que aprender e começar a modificar a minha vida. Se eu quero que a doença se cure, eu tenho que tomar o remédio. E enquanto eu não estiver curado, eu não paro de tomar o remédio. Porque quando eu estiver curado, eu não preciso mais do remédio. Né? Então, é assim a nossa vida. Não é porque eu tenho a oportunidade de reencarnar de novo que eu vou largar tudo para lá e vou fazer arruaça nessa vida para tentar fazer na próxima. Não é bem assim. Até porque em cada vida que a gente encarna, a gente não lembra do passado. Né? Então a gente precisa se virar naquela vida. Então eu não lembro o que eu fiz na vida passada. Então eu tenho que me virar nessa, porque eu não sei o que eu posso fazer na vida futura. Né? Então se eu estou aqui é para aprender. E a gente está aqui para aprender. E nós estamos aqui agora estudando para aprender, para tentar sermos um pouquinho melhor do que fomos na outra vida. E que na próxima vida a gente já não seja exatamente o que nós somos, mas sejamos um pouquinho melhor, um pouquinho mais caridosos, um pouquinho mais amorosos para conosco mesmo, né? Para com os outros. Que esse é o nosso papel. Certo? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje, pela oportunidade que tivemos de interagir, né? E eu fico feliz porque quando a gente interage quer dizer que a gente está à vontade para fazer as nossas colocações. E eu quero que vocês se sintam muito à vontade para colocar as questões, as ideias, os pensamentos de vocês, até para a gente ter o assunto para discutir. Isso é muito bom, é muito produtivo. Então que o Senhor possa iluminar todos os lares aqui presentes, né, pelas boas energias que estão se encontrando através da tecnologia, que o mesmo pensamento, como disse Jesus, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E graças à tecnologia, Jesus pode estar presente em cada um dos nossos lares hoje e agradecemos muito a Deus por isso. Que a gente possa trazer o equilíbrio e a paz para nós mesmos e assim colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, sabendo que aqui na Terra nós estamos não a passeio, mas para aprender. E que cada vez que a gente reencarna, a gente tem que aprender um pouco mais e colocar um pouco mais em prática. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nos dando uma boa noite de sono, de repouso, para o descanso do corpo físico, que nossos espíritos possam ir para lugares de estudo e de aprendizado. Que assim seja. Que assim Amém. seja, graças a Deus. Obrigada, Santiago. Boa Eu que noite, pessoal. agradeço. Boa noite, Santiago. Boa noite, Boa noite a pessoal. todos. Muito obrigado por tudo. Bom descanso. Até sábado para quem eu vou ver. É. Se Deus quiser.